Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero falar sobre alguns livros que eu li sobre vários assuntos e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que vai ser muito interessante. Eu tenho aqui uma lista de livros na área de produtividade, desenvolvimento pessoal, ciência, filosofia, psicologia e aprendizado de inglês. Existem várias maneiras através das quais nós podemos adquirir conhecimento. Leitura não é a única, mas é uma delas. Os livros que eu vou mencionar aqui também, muitos, na verdade, eu escutei em áudio. E tá aí uma maneira muito interessante de adquirir conhecimento. E eu tive dificuldade em encurtar essa lista, porque são muitos. E alguns deles eu vou simplesmente apresentar, não vou falar muitas coisas para ter espaço de mencionar os outros. Mas eu vou deixar mais informação aqui na descrição do vídeo, onde vocês podem adquirir esses livros. Bem, agora primeiro eu vou começar aqui pelos livros sobre aprender inglês. Por quê? Porque eu também falo muito sobre aprender inglês aqui nesse canal, só que também aprender inglês foi uma coisa que abriu uma porta para um mundo de conhecimento que não estava disponível em português, em que me ajudou muito a aprender muitas coisas, não só lendo, mas também escutando. Muito interessante. Aí, agora, o inglês. Primeiro no Brasil, um livro aqui que eu já mencionei antes, em outros vídeos, mas que eu vou mencionar agora para ficar mais completo, que é Gramática Prática da Língua Inglesa, do Nelson Torres. Um livro muito importante para você adicionar ao seu repertório, sua ferramenta de coisas que você vai usar para aprender inglês. Inglês se aprende fazendo várias coisas, falando, ouvindo, interagindo, vivendo a língua, mas é bom também você ter um guia ali, para quando você tem uma dúvida, você voltar e ler, isso aqui e tal, você tem um pouco de leitura também. Esse livro é bom para quem está no nível básico ou intermediário, porque ele também tem explicações em português, é voltado para o aluno que fala português. Aí depois disso, no Canadá, eu já tinha adquirido um conhecimento maior do inglês, já conseguia me comunicar e tal, mas eu queria me aprofundar mais no inglês. Então, um livro que me ajudou muito foi o Practical English Usage, do Michael Swan. Esse livro já é para quem tem um conhecimento maior de inglês, para quem já está no nível acima do intermediário, mas que quer se aprofundar mais no entendimento e no uso do inglês. Agora eu vou falar um pouco de produtividade, algo que eu tenho que melhorar, eu reconheço, eu pretendo aí lançar mais vídeos por semana, mas mesmo sabendo teoricamente o que fazer para ser produtivo, eu preciso do elemento tempo, o que ainda falta. Mas agora, produtividade, um livro que me ajudou muito e que eu escutei em áudio recentemente e que só está disponível em inglês no momento, esse aqui, esse Deep Work. Esse deep quer dizer profundo, algo mais aprofundado. Ele fala das regras para o sucesso em um mundo distraído, ou em um mundo de distração. Esse livro é bom para quem? Para pessoas cujo trabalho envolve criatividade. Se o seu trabalho é um trabalho que você precisa focar e ficar sem distração, focado ali por horas e horas para produzir um conteúdo, então esse livro tem algumas ideias que vai te ajudar. E ele fala também da questão da distração, que no fundo nós sabemos, né? Você também não vai querer produzir uma coisa de valor e tal, que você precisa focar e você está aqui assistindo televisão, checando o Facebook e tudo mais. Só que muitas vezes nós subestimamos o poder destrutivo da distração. Então esse livro fala disso e também fala de pessoas de hoje, que estão vivas ainda, também de pessoas que viveram há séculos atrás, aí os grandes gênios também, como que eles faziam para produzir alguma coisa em questão de trabalho. Aí depois disso, esse livro aqui, Trabalhe 4 horas por semana, 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Não julgue um livro pela capa e também não julgue um livro pelo título. E foi o que eu fiz. Eu vi isso aqui, Trabalhe 4 horas por semana, e não quis ler. Aí passou-se alguns anos depois, eu ia fazer uma viagem, ia ficar horas e horas no ônibus. Aí eu pensei, quer saber, eu preciso de um livro em áudio. Vai esse aqui mesmo, vai. E assim, não esperava grande coisa, mas eu me surpreendi e fiquei com vergonha do meu preconceito. Porque eu não deveria ter julgado o livro pelo título. Se você pensar, trabalhe 4 horas por semana, é isso, eu vou trabalhar 4 horas por semana, eu vou ficar rico e tal, então você vai se decepcionar e se decepcionar com o autor também, porque ele não trabalha 4 horas por semana, eu também não trabalho e nem tenho expectativa de trabalhar 4 horas por semana, mas no entanto, o que ele fala de você automatizar, delegar, simplificar e também eliminar certas coisas, certas bagunças da sua vida, esses conceitos são muito interessantes e que muitas pessoas podem aplicar, principalmente a pessoa que trabalha online, a pessoa que é autônoma. Para a pessoa que trabalha no escritório, ele
mostra aqui alguns passo a passo de como você pode transformar o seu trabalho em um trabalho remoto e fazê-lo a partir de casa, ou a partir de uma praia, ou a partir de outro país, talvez. Ele fala muito de nomadismo digital, uma coisa que eu já falei um pouco aqui no canal também, e a filosofia dele, do Tim Ferriss, ele é um cara com quem eu me identifico muito. Ele fala da questão da filosofia minimalista, de você ser mais tendo menos, ou de você fazer mais com menos, ou de você maximizar os seus ganhos. Ele fala, por exemplo, que 1.000 euros ou 1.000 dólares em Nova York não é muita coisa, mas esse mesmo dinheiro em outro país que tem uma qualidade de vida alta e um custo de vida bem mais baixo, você pode alavancar esse dinheiro e fazer ele valer muito mais. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E a filosofia também, que é o paradigma que ele apresenta sobre como ganhar dinheiro. Se você pegar o que você ganha e mudar o como você ganha e o quanto trabalho você faz para ganhar o que você ganha, você já talvez revolucionou sua vida. E as fontes de renda que ele fala de dois termos aqui em inglês, que é asset and liability. E asset é uma coisa que te traz dinheiro, coloca dinheiro no seu bolso. E liability é uma coisa que tira dinheiro do seu bolso. Ele fala que os pobres, muitas vezes, pessoas de classe média, elas investem dinheiro, gastam dinheiro com liabilities, coisas que vão tirar dinheiro do bolso. Comprar um carrão novo, que você vai ter que gastar para manter ele, o carro ele não vai se manter sozinho. Enquanto que os ricos, ou pelo menos os pobres que vão ser ricos ou que vão ganhar dinheiro, vão conseguir ter mais dinheiro, eles investem em assets, que coisas que vão gerar dinheiro depois, em fontes de renda. E os ricos também têm múltiplas fontes de renda. E eu não deveria usar tanto o termo rico, porque hoje em dia, já voltando agora para o livro Trabalhe 4 horas por semana, ele explica como você fazer muito com menos. Então, muitas vezes você é pobre, financeiramente falando, mas você está vivendo um estilo de vida muito bom, viajando o mundo, fazendo certas coisas que muitas pessoas acham que você tem que ganhar na loteria para fazer. É sempre bom ler esses livros com uma mente aberta e ver como que eles se aplicam à sua realidade, como você pode usar esse conhecimento para mudar. O próximo livro aqui é Maestria, que esse conceito em inglês, né, é mastery, é quando você chega num certo nível de habilidade que você é, vamos supor, o mestre daquilo. Por exemplo, ele fala do Mozart, do Da Vinci e do Thomas Edison, da jornada deles e de outras pessoas da atualidade também, artistas, cientistas, professores e tal, e como que essas pessoas, como que é a jornada de alguém que começa do básico e vai até o avançado em uma certa profissão, uma certa habilidade, um certo instrumento musical, enfim. E ele fala como que você também pode conseguir fazer isso. E também é um livro muito importante para pessoas cujo trabalho exige criatividade, inteligência emocional. Então eu queria melhorar e entender um pouco mais a mim mesmo e os outros, mas eu vinha lendo muito sobre autoajuda, mas eu já estava um pouco cansado daquilo, porque sempre aquela coisa de pense positivo e tudo mais, e é bom até um certo ponto, mas eu queria um embasamento científico maior. Então é que eu peguei inteligência emocional, tem alguns termos técnicos aí. O interessante talvez mencionar a questão de inglês é que quando eu ouvi esse livro em áudio no Canadá, eu tinha 20 anos, eu já estava no Canadá há algum tempo, e em questão de velocidade do inglês para entender, foi normal. Só que o vocabulário dele para mim foi um pouco desafiador. Eu anotei várias coisas, palavras, termos usados em neurologia, em psicologia e tal, que eu não entendia. E quando eu fui perguntar para as pessoas, para os canadenses, o que é isso? As pessoas, o que é isso? Eu também não sei. Enfim, eu tive que acabar ali pegando um glossário de termos, um dicionário mais técnico para entender o vocabulário desse livro. Mas muito, muito, muito interessante e eu recomendo. O próximo aqui é Em Busca de Sentido, esse Man's Search for Meaning, do Viktor Frankl. E o interessante, eu já falei desse livro em outro vídeo, mas o Viktor Frankl, ele sobreviveu o Holocausto. Foi enviado para um campo de concentração e sobreviveu e se tornou um psiquiatra, quer dizer, ele já era, mas aí ele se tornou mais renomado ainda. Ele foi o fundador da logoterapia. Ele observou que basicamente ali no campo de concentração, em meio a todo aquele sofrimento, aquelas coisas horríveis, pessoas morrendo o tempo todo, ele tinha um grande propósito para a vida dele. Ele queria terminar o trabalho científico dele. E ele viu que muitas pessoas que tinham um grande porquê na vida eram as pessoas que mais sobreviviam aquelas coisas horríveis que aconteciam. Enquanto que as pessoas que não tinham um grande porquê na vida eram as pessoas que se entregavam ou que diante de tanto sofrimento, tanta brutalidade, elas se suicidavam ou simplesmente desistiam e morriam.
Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan, que eu escutei em áudio. E o Carl Sagan era não somente um cientista, mas também um poeta. Esse cara é um herói, era um poeta da ciência. E ele mostra o quanto que nós, seres humanos, somos pequenos na escala cósmica. O quanto que o nosso planeta, nesse pálido ponto azul, é referência à Terra. Quando vista de uma distância, você vê a Terra um pontinho de luz perdido na imensidão do espaço-tempo. E ali, ele fala de... Imagine os grandes tiranos que lutaram e mataram milhões para que eles pudessem ser os donos temporários de um cantinho ali naquele pálido ponto azul, perdido na imensidão do espaço e tempo. E eu vou deixar aqui um link para um vídeo que fala desse trecho do livro. Assistam isso, vocês vão me agradecer depois, vocês vão se inspirar com isso. Agora o próximo livro aqui também do Carl Sagan é O Mundo Assombrado pelos Demônios. E mais uma vez eu julguei o livro pelo título e pensei, mas tinha o nome Carl Sagan ali, então eu pensei, tá, I'll give it a shot. Aí eu li esse livro, mas na época eu ainda não estava preparado para entender a mensagem dele, nem li ele todo na verdade, eu tinha, acho que foi na minha adolescência. Mas esse livro é basicamente a Bíblia do pensamento crítico. Muitas pessoas me perguntaram dicas de livro para pensamento crítico e tá aí. Esse livro é um grande guia de alfabetização científica, que é algo que não só o Brasil, mas que o mundo precisa desesperadamente, principalmente as pessoas em poder precisam desse guia, né, de como pensar criticamente. Eu vou dizer em resumo aqui que nós seres humanos, você, eu, nós, o nosso cérebro ele é neurologicamente programado para ser supersticioso. E nós temos que nos conscientizar disso, para que nós conseguimos ver o que é verdade e o que não é verdade, o que parece ser verdade. Nós vemos um mito e pensamos que o mito é a verdade absoluta do universo, mas que com um pouquinho de pensamento crítico, você conseguia ver que não. E que nós estamos muito suscetíveis a ser enganados. E esse livro te ensina a como não ser enganado por superstições e também por políticos, por charlatões, pela mídia, por um monte de coisa. É um livro muitíssimo importante. Agora, eu vou falar aqui dos livros que me influenciaram mais cedo na minha vida, na minha adolescência, e também até um pouco vou mencionar 2 ou 3 livros que eu li na minha infância também que foram importantes. Mas começando aqui, falar sobre filosofia. O Mundo de Sofia, um livro que vendeu acho que mais de 1 milhão de cópias no Brasil, então muitas pessoas já conhecem, talvez já leram esse livro, que eu li com 16 anos, ele tem mais de 500 páginas, um livro inspirador que fala sobre a história da filosofia, mas o interessante que o autor fez e que acho que fez muita diferença, é que ele já sabia que, muitas pessoas não querem saber de filosofia. Então ele fez ali tipo um romance da história da filosofia, ele colocou ali uma história legal, tipo uma história da filosofia. Então é muito interessante ali a história que está acontecendo ali e ao mesmo tempo a análise que vai sendo feita sobre os grandes filósofos, desde a antiga Grécia até filósofos do século XX. Então realmente muito importante e que eu recomendo muito. Aí depois vem o livro aqui 3001, A Odisseia Final, que é continuação de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um livro de ficção científica, que eu gostei muito, achei muito interessante, eu tinha acho que 17 anos quando eu li. Esse livro e também O Mundo de Sofia eu li em português, porque nessa época eu ainda não falava inglês. Esse livro, o interessante é que esse autor tem uma visão mais positiva do futuro da humanidade, né? Uma ficção científica, mas ele fala de um futuro em que a humanidade tomou jeito, e agora não tem mais guerras e todo mundo vive em paz. 1000 anos no futuro, né? Muito interessante. Mas ele fala também, como é ficção científica, ele fala de uma civilização alienígena que havia visitado a Terra muito tempo atrás e que brincou com o destino evolutivo de certas espécies, incluindo o ser humano, e que isso, como já faz muito, muito tempo, quer dizer, um piscar de olhos em termos astronômicos, mas em termos de evolução, de história, faz muito tempo já, milhares de anos, então eles já chegaram, né, essa civilização alienígena, eles atingiram um estado evolutivo em que eles já foram capazes de transcender a matéria, de transcender a tirania da matéria, e agora eles são basicamente como se fossem espíritos vagando pelo espaço, sem estar ali à mercê das leis da física. Aí depois disso aqui, um livro bem diferente, mas que teve um impacto quando eu li, foi O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, do Larry Ribeiro. Eu li com 15 anos. Isso abriu a minha mente para o lado da mente, de estudar sobre a mente, como a nossa mente funciona, psicologia e tal. Porque antes disso,
Eu gostava muito de ler, mas eu lia muito geografia. Eu tentava aprender sobre os países e tal, e decorar capitais de países do mundo, e também sobre ciência. Mas eu não havia lido muito sobre a questão da psicologia, essa área da mente. Esse livro foi assim, uma coisa que mudou muito meu paradigma, e eu vi que, eu posso ter um controle maior, então quer dizer que se eu lançar metas, pensar positivo e agir, quer dizer então que as coisas podem acontecer? Que legal, eu vou aplicar isso então para, não sei, sempre quis aprender inglês, será que vai funcionar? E funcionou. Então tá aí, um livro que abriu muito a minha mente, que eu li com 15 anos de idade. O próximo na lista agora é o Dicionário Visual, que talvez muitos de vocês vão se lembrar. Na verdade, eram fascículos que vinham no jornal e que nós comprávamos semanalmente. Depois de um tempo ali você colecionava os fascículos e você tinha ali um livro completo. E tinha um sobre o corpo humano, sobre o universo, sobre dinossauros, sobre plantas, sobre a Terra. E o que eu mais gostei foi sobre o universo e também sobre os dinossauros. É que eu lia muito, era fascinado por aquilo, com 9 anos de idade. E antes disso, aqui o álbum da Nestlé, do Chocolate Surpresa. Ok, não é um livro em si, mas convenhamos, eu tinha 8 anos de idade na época e isso pra mim era fascinante. Isso, combinado com assistir o programa do Mundo de Bikman na época, pra mim era fascinante. E antes disso agora, eu vou falar aqui do último livro dessa lista, tá? Que eu vi a primeira vez quando criança, mas que depois eu li também quando adolescente e adulto. O Mundo em que Vivemos, volume 1 e 2, lançado em 1955. Acho que no Brasil foi lançado depois, acho que nos anos 70, talvez. Mas, muitíssimo interessante. E a primeira vez que eu li, na verdade eu não li esse livro porque eu não sabia ler. Eu tinha 4 anos de idade, não tinha sido alfabetizado ainda, mas eu me lembro bem das imagens. Eu ficava fascinado por aquilo. Aí depois, um pouco mais velho, eu aprendi a ler e voltei, já li algumas coisas ali, mas era criança ainda, era difícil entender tudo aquilo. Mas mesmo assim, as imagens ali, assim, é uma coisa que me impressionava muito, que eu queria entender aquilo. E com 14 anos de idade, na mesma época que eu li esse livro aqui que eu falei do Asimov Explica, eu li também vários fascículos desse livro. Eu li ele quase todo, na verdade não li os 2 inteiros, mas a parte ali sobre o universo, sobre astronomia, foi até uma coisa bem aprofundada. Eu li ali sobre a expansão do universo, foi ali que eu descobri que o universo estava se expandindo, mas nessa época ainda, o interessante é que nós já sabíamos que o universo estava se expandindo, mas ainda não tínhamos descoberto que, além de estar se expandindo, o ritmo de expansão do universo estava acelerando. Isso só foi descoberto ali em meados dos anos 90. A equação que o Hubble usou em 1930, na década de 30, coisa que estava no livro, bem aprofundada, e que eu vi e que eu pensei, caramba, isso aqui é da década de 70 e já tem essa explicação, explicada de uma forma que eu com 14 anos consigo entender, mas os livros de hoje não tem isso. Então eu pensei, caramba, parece que os livros antigos às vezes explicam melhor as coisas do que os livros recentes. Mas enfim, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui das dicas de livro. Claro, eu estou falando aqui dos livros que eu li, que me influenciaram, tem muitos outros, mas eu também quero falar de coisas que eu tive a oportunidade de ler e de experienciar, né? Eu não quero simplesmente falar de livros, esse livro aqui é maravilhoso, mas eu nunca li e não sei, então não faria sentido. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links que vocês podem usar para comprar esses livros se vocês quiserem, e quando você comprar esse livro pelo meu link, eu vou receber uma comissão, você não vai gastar nada extra, isso me ajuda a continuar com esse trabalho, mas se você prefere ir numa livraria ou numa biblioteca e comprar esse livro de outra maneira, adquirir, o mais importante é você estudar e adquirir conhecimento, não se preocupe comigo. Mas há outras maneiras através das quais você pode ajudar esse canal, você pode me passar um feedback, compartilhar esse livro, você pode também talvez considerar fazer parte dessas generosas pessoas que contribuem com o canal e que possibilitam que eu tire tempo do meu trabalho remunerado para fazer esses vídeos. Nesse grupo eu posso também te ajudar com qualquer pergunta que você tenha sobre inglês, você pode falar comigo de uma forma mais direta e ali você vai me ajudar e eu vou te ajudar em troca. Para saber mais sobre como participar desse grupo, eu vou deixar aqui também um link na descrição do vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha servido aí para ajudar algumas pessoas aí com ideias sobre livros e como adquirir conhecimento e o que ler. É isso que eu gosto de fazer aqui nesse canal, né? Incentivar as pessoas a estudar, porque isso é realmente muito importante, principalmente para você que é jovem. E hoje, com o mundo, tem muitas oportunidades aí maravilhosas para aprender e adquirir conhecimento. Então, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.